Olá, investidores! Hoje eu estou aqui com o Luiz Oliveira, responsável pela Pinco no Brasil. Luiz, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o fundo Pinco Income, disponível na plataforma do BTG Pactual Digital. E para dar um início para o nosso papo, Luiz, queria te perguntar, primeiro, como é que funciona a Pinco, né? Sobre os processos de investimento, vocês têm comitês lá que acontecem semestralmente, né? Conta um pouquinho para a gente como a empresa está estruturada. Bom, Gabriel, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade novamente. O processo de investimentos da Pinco, ele existe já há dezenas de anos, né? Ele é um processo muito bem consolidado e ele começa com o que nós chamamos de fóruns macroeconômicos. Ao longo do ano, nós realizamos 4 fóruns macroeconômicos. Um deles nós chamamos de Fórum Macroeconômico Secular, que tem esse nome porque ele efetivamente tem um horizonte de investimento de longo prazo. Para o estrangeiro, longo prazo significa de 3 a 5 anos, né? Isso a gente realiza uma vez ao ano. Nos outros 3 trimestres, nós realizamos o que nós chamamos de Fórum Macroeconômico Cíclico, que já tem um horizonte de investimentos mais curto de 6 meses a 12 meses, né? Como é que funciona esse processo de fóruns macroeconômicos, né? Todos os profissionais de investimentos da Pinco se reúnem na nossa sede em Newport Beach, na Califórnia. Além dos profissionais de investimentos da Pinco, nós temos o nosso board de conselheiros, que tem pessoas como Ben Bernanke, ex-presidente do Fed, Jean-Claude Trichet, ex-presidente do Banco Central Europeu, Gordon Brown, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, entre outras pessoas, né? E no Fórum Macroeconômico Secular, nós sempre contratamos palestrantes externos para falar de assuntos específicos que a gente julga relevante, né? Algumas vezes a gente contrata palestrantes que são de áreas que não são do nosso dia a dia e outras vezes são palestrantes que são de áreas do nosso dia a dia de discussão, mas que muitas vezes são pessoas que são formadoras de opinião no mercado ou que às vezes têm uma opinião diferente da gente e a ideia ali é você justamente ter um choque de pontos de vista para nos forçar a pensar de uma maneira diferente e acabar com o que a gente chama de group thinking, né? Todo mundo pensando igual da mesma maneira, né? Nesse último fórum secular que a gente teve a oportunidade de ter o Ben Bernanke entrevistando Janet Yellen, para você ter uma ideia, né? E quais são os assuntos que a gente discute nesses fóruns macroeconômicos, né? Nesse fórum macroeconômico mais de longo prazo, nós discutimos assuntos que devem impactar os mercados e a economia no longo prazo. Então, assuntos como tecnologia, demografia, global trade, geopolítica, né? E a dinâmica desses fóruns funciona da seguinte maneira. Esses palestrantes externos, eles fazem uma apresentação que, em geral, demora 45 minutos, 1 hora. Depois dessa apresentação, nós temos uma sessão de perguntas e respostas. Qualquer profissional de investimento pode levantar a mão e fazer pergunta para os palestrantes. E, além disso, a pessoa normalmente sai da sala de reunião e aí você tem as discussões internas, né? Em geral, cada ano a gente tem de 5 a 6 palestrantes externos. Além disso, nós temos os diversos comitês de investimentos apresentando sobre temas variados. Então, temos um comitê de investimentos de Américas, comitê de investimentos de Europa e de África e de Ásia e de mercados emergentes que também apresentam os seus temas, né? Terminado essas discussões, que normalmente nesse fórum de longo prazo duram 3 dias, o comitê de investimentos da Pinco se reúne e destila a visão da casa como um todo por fatores de risco. Se a gente vai estar, por exemplo, overweight credit ou underweight credit, se a gente vai estar overweight duration ou underweight duration e por aí vai, né? Então, é assim que funciona o processo de investimentos da Pinco, né? Fazendo uma analogia aqui para o investidor, a ideia desses fóruns, principalmente do secular, né, de longo prazo, ele te dá um direcionamento se a economia está indo para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, né? O fórum cíclico, ali, que tem uma visão já mais de curto prazo, a ideia ali é saber se a gente tem que se posicionar na pista de velocidade, na pista do meio, na pista de menor velocidade e saber o que os participantes em volta estão fazendo, né? Então o processo funciona dessa maneira que eu te mencionei, cada 3 meses fazendo esses fóruns macroeconômicos, né? Uma outra parte do processo de investimentos vem a parte bottoms-up, que é a parte de seleção efetivamente dos ativos. E aí o comitê de investimentos se reúne 4 vezes por semana, 3 horas por dia, para discutir os acontecimentos mais do dia a dia e acontecimentos que sejam relevantes naquele momento. Então,
Basicamente, o nosso fórum ele combina uma parte top-down, são os fóruns, com a parte bottoms-up na parte de seleção de ativos. Luiz, esse Outlook secular que você mencionou é um evento bastante aguardado pelo mercado. Você pode compartilhar com a gente o que foi conversado nessa última vez? Claro, perfeitamente. Bom, basicamente o nosso cenário base, né, e a Pinco ela sempre trabalha com cenário base e com cenários que são fora do cenário base, são cenários extremos, né? O nosso cenário base, a gente acha que próxima recessão nos Estados Unidos não deve acontecer tão agora, deve acontecer lá para 2021 em diante, então a gente tem aí um certo tempo até a próxima recessão. A gente acha que essa próxima recessão não deve ser uma recessão em formato de, que a gente chama de V, né, que ela é uma recessão muito profunda, mais curta. Ela deve ser uma recessão mais em formato daquelas panelas chinesas chamadas de wok, né, no sentido que ela deve ser uma recessão menos profunda, mas mais longa para se recuperar. E mais longa porque justamente os bancos centrais não têm tanto instrumento assim de corte de juros para estimular essa economia, até porque os juros no mundo desenvolvido estão em patamares muito baixos, né? E a gente acha também que ao longo dos próximos anos aí, provavelmente você deve ter mais volatilidade, né? Justamente porque os bancos centrais já não estão fazendo mais tantos programas de quantitative easing, né? Que historicamente nos últimos 10 anos suprimiram a volatilidade dos mercados. Então nosso cenário base é um cenário relativamente ok, né? Não é um cenário que nos chama muita atenção. Porém, nós identificamos alguns fatores, especificamente 5 fatores que a gente acha que podem romper com os mercados, né? Que não fazem parte do cenário base, são cenários extremos, né? Quais são esses fatores? Fator número 1, China. A gente acha que a China ela tem potencial de gerar volatilidade e romper com os mercados, né? E a China ela pode fazer isso de diversas maneiras. Uma delas, através da desvalorização da moeda, né? Se tiver um acirramento muito forte da guerra comercial com os Estados Unidos, a China pode desvalorizar a moeda, como já o fez agora recentemente, e isso pode impactar os mercados, né? Uma outra maneira da China romper o mercado, a China está cada vez mais produzindo produtos de valor agregado cada vez mais alto, né? Isso é, de certa forma, uma ameaça para países como Estados Unidos, como a Europa, como o Japão, né? Você pega, por exemplo, a tecnologia de celulares hoje, a China tem uma tecnologia de ponta, né? Isso efetivamente gera uma ameaça para esses países historicamente que produzem produtos de valor agregado muito alto. Uma terceira maneira que a China pode romper com o mundo é a questão de que a China justamente está tentando exercer essa influência econômica que ela tem por ser a segunda economia maior do mundo, geopolítica, influenciando os países que dependem dela. Então China é um fator de preocupação. Segundo fator de preocupação tem a ver com demografia, que é uma tendência aí de longuíssimo prazo, né? Por que isso é um fator de risco para a gente? Porque hoje a população, principalmente dos países desenvolvidos, é uma população muito idosa, né? E aí você tem duas consequências que impactam as economias. Uma delas é que, como a população é idosa, a pessoa que está se aposentando ali, para pegar um exemplo, ela sai da massa de trabalho, né, para a aposentadoria e ela deixa de produzir. Então isso pode impactar o PIB das economias. Além disso, as pessoas, quando elas se aposentam, elas mudam o perfil de consumo. Em geral, elas tendem a consumir cada vez menos. E ainda, num cenário que a gente tem vivido hoje de taxa de juros muito baixa, essas pessoas, elas suprimem ainda mais o consumo, porque elas têm dinheiro que elas acumularam ao longo da sua vida inteira, e elas vão ter que viver com aquilo por 15, 20, 25 anos, né? Como os rendimentos estão muito baixos, elas suprimem ainda mais o consumo, porque elas sabem que esse rendimento em 15, 20 anos talvez não seja suficiente para garantir o que ela precisa para sobreviver. Então, demografia é um outro fator que preocupa bastante a gente. Terceiro fator que preocupa bastante a gente, que foi bastante discutido no nosso fórum, é a questão de populismo. E aqui populismo, a gente não está falando se é um populismo de esquerda ou de direita, tanto faz, né? Mas o fato é que populismo tem sido cada vez mais acirrado nas economias globais. Isso antigamente era um fator muito presente em economias de mercados emergentes, hoje você já vê, inclusive, em países de primeiro mundo, né? E isso pode impactar os mercados, né? Principalmente aquele populismo
que a gente associa com protecionismo, ou rima com protecionismo. É claro que você pode ter um populismo também, digamos assim, mais benéfico para os mercados, que é aquele populismo que reduz a inequalidade entre rico e pobre, reduz regulação, mas, obviamente, o que nos preocupa mais é o populismo mais para o lado negativo, né? Então, o populismo é o terceiro fator que preocupa bastante a gente, né? Tem um quarto fator que é a vulnerabilidade do setor financeiro, né? Aqui a gente não está muito preocupado com bancos, né? Bancos é um setor, por sinal, que a Pinco gosta bastante hoje, porque é um setor que passou pela crise de 2008, foi super regulado e está super capitalizado, porém, a gente vê um excesso, principalmente na parte de crédito, né? Ao longo dos últimos 10 anos, como as taxas de juros estão em patamares extremamente baixos, as empresas emitiram muita dívida, se endividaram bastante, ou para recomprar ações, ou para fazer fusões e aquisições, porque o custo do dinheiro era basicamente quase zero, né? Então, muitas empresas seguiram esse modelo e, a partir do momento que a gente entra numa recessão, novamente lá para 2021, né, essas empresas elas podem sofrer, né? Pensa numa empresa que tem um determinado faturamento, uma determinada dívida, né? Num ambiente de recessão, teoricamente o faturamento dessa empresa tende a cair, mas a dívida continua. Uma situação como essa, a empresa vai ficando cada vez mais endividada. Aí uma empresa como essa poderia, por exemplo, ter um downgrade. Isso acaba impactando os mercados, né? Então esse é um quarto fator de preocupação, né? O quinto fator de preocupação tem a ver com tecnologia, né? A gente acha que hoje você tem uma série de modelos de negócios que estão sendo desafiados por novas tecnologias e como um gestor de recursos, o que a gente quer é tentar apostar nas tecnologias que vão ser vencedoras e evitar as tecnologias que vão ser perdedoras, né? Mas o fato é que as coisas estão evoluindo numa velocidade muito alta, muito em função da tecnologia, e isso pode impactar os mercados, né? É até curioso que a tecnologia pode, inclusive, acirrar aquele ponto anterior que eu mencionei para vocês de populismo, né? Provavelmente a tecnologia deve gerar algum desemprego tecnológico, né? Então esses são os principais fatores que a gente acha que, novamente, eles não são do cenário base, mas que eles podem romper com os mercados nos próximos 3 a 5 anos, mais no longo prazo. Legal, Luiz. E como é que está posicionado, então, o Pinco Income para se defender, né, e, ao mesmo tempo, aproveitar todo esse cenário que você comentou com a gente agora? Uhum. Ótima pergunta. O Income, acho que é importante só lembrar, né, ele é um fundo de renda fixa global e flexível, né? É uma estratégia que existe desde 2007. A estratégia como um todo tem mais de 240 bilhões de dólares em ativos sob gestão, que está disponível aqui no mercado desde fevereiro de 2016, né? E a gente tem as duas versões, com a proteção cambial e a versão também com exposição cambial, né? O Income, ele basicamente ele tem 2 grandes objetivos. O objetivo primordial do fundo é buscar uma geração consistente de renda, né? E o segundo objetivo do fundo é preservar capital, né? A gente colocou esse segundo objetivo justamente para controlar, por exemplo, o ímpeto do gestor de tomar muito risco, e a ideia é sempre você ter uma distribuição responsável de renda sem comprometer o capital se houver um movimento adverso, né? Dito isso, o fundo, simplificadamente falando, ele tem 2 grandes caixinhas de alocação. Na caixinha de renda, a gente compra papéis de renda fixa que tem mais risco, mas que também tem mais retorno potencial, né? São papéis como high yield, como emerging markets, como bank loans, né? Por outro lado, ele tem uma caixinha de proteção de capital, que é uma caixinha onde a gente compra ativos de renda fixa de altíssima qualidade, que tendem a performar muito bem quando você tem oscilações negativas do mercado, né? É o tal do movimento que o mercado chama de flight to quality, né? Quando você tem um estresse muito grande de mercado, as pessoas saem de ativos de risco e compram ativos de segurança como títulos do governo americano, né? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque o gestor, por definição, como ele tem aqueles 2 objetivos que eu mencionei para vocês, ele sempre vai ter peso numa caixinha e sempre vai ter peso na outra, né? Mas ao longo do tempo, conforme a nossa visão, a gente vai migrar pesos de uma caixinha para outra, né? O Pinco Income hoje ele está posicionado aproximadamente 2/3 do fundo na caixinha de proteção de capital e 1/3 na caixinha de risco, né? Apenas para comparar para vocês historicamente, questão de 1 ano e meio, 2 anos atrás,
o fundo está com uma alocação aproximadamente 50-50. Então, o que a gente tem feito ao longo dos últimos 1 ano e meio, 2 anos? A gente vem reduzindo o risco do portfólio, né? Então, a gente tem comprado ativos de maior segurança, como títulos do governo americano, títulos das agências do governo americano, reduzindo um pouco a exposição em mercados de papéis de high yield, né, que são aqueles papéis de renda fixa que não são de grau de investimento. A gente tem sido ultra seletivo na análise de crédito, a gente tem alocado em papéis de crédito estruturado, que são papéis que a gente viu uma desalavancagem nesse setor ao longo dos últimos 10 anos. Então, a ideia principal do fundo é comprar os papéis e os setores que a gente tem alta convicção, mantendo flexibilidade e mantendo liquidez no produto. Porque quando houver algum deslocamento do mercado, a gente provavelmente vai conseguir comprar papéis de maior risco com preços mais atrativos. Mas o foco agora em preservação de liquidez, preservação de capital, mantendo um yield ainda atrativo do produto. Como tem sido, então, a performance do fundo historicamente e como os investidores têm se utilizado do fundo para fazer a composição da carteira? Perfeito. Outra ótima pergunta. O Income, como eu mencionei para vocês, né, ele foi lançado aqui no Brasil em fevereiro de 2016, né? Portanto, a gente tem aí 3 anos e meio praticamente do fundo, quase 4 anos. Em fevereiro a gente vai completar 4 anos, né? Os dados de performance estão aqui na tela, mas basicamente o que eu destacaria para vocês? Primeiro ano do fundo, desde fevereiro de 2016 até dezembro de 2016, o fundo rendeu 140% do CDI. Segundo ano, 2017, o fundo rendeu 142% do CDI. O terceiro ano, 2018, foi um ano mais desafiador para o cenário internacional de renda fixa e o fundo teve um retorno de 49% do CDI. E no ano de 2019 até fechamentos de setembro, o fundo está com uma performance de 170% do CDI, né? Então eu diria que é uma performance relativamente consistente. Novamente, os números estão aí na tela, todas as informações mês a mês estão no site do BTG e do site da PINCO também, né? Mas o fundo tem tido uma performance relativamente consistente ao longo do tempo. Com relação à sua pergunta, né, de como os clientes usam o produto no seu portfólio, acho que a ideia do PINCO Income aqui no Brasil é ajudar o investidor a diversificar os seus riscos e também buscar um retorno potencial interessante e atrativo, né? Quando você pega a correlação do PINCO Income com as principais classes aqui no Brasil, você vê que é uma correlação muito baixa, né? Pegando alguns exemplos reais, você pega, por exemplo, o que aconteceu em maio de 2017, né, um evento conhecido como Joesley Day, muitos dos fundos aqui no Brasil que estavam posicionados aqui no Brasil sofreram bastante com essa grande correção que teve no mercado, né? O PINCO Income ele passou ileso, porque ele praticamente não tinha investimentos no Brasil, né? São ativos descorrelacionados com o Brasil. Você pega, por exemplo, o que aconteceu ano passado, maio e junho do ano passado, né, com um evento conhecido como a greve dos caminhoneiros, aconteceu a mesma coisa, né? Vários fundos do Brasil sofreram, a economia sofreu por causa dessa paralisação, o PINCO Income passou ileso também porque ele não tem correlação com o Brasil, né? Então a ideia é que esse produto possa ser colocado na carteira dos clientes de forma a diversificar a carteira como um todo e melhorar a relação risco-retorno. Então é importante o investidor não apenas diversificar em diversas classes de ativos localmente, mas também no exterior, sempre também buscando aumentar o retorno potencial da carteira. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela aula, por trazer toda a expertise da PINCO aqui para os nossos investidores. Você, investidor, caso tenha interesse em investir nos fundos da PINCO, pode acessar o link abaixo, que você vai ser direcionado diretamente para a página do produto no portal. Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários abaixo que nós vamos te ajudar. Muito obrigado, até a próxima e bons investimentos.